era uma coisa que eu queria e que eu implementei. E eu fui fazendo dessa forma, seguindo esses passos aqui. Divida se você precisar. Quando o hábito que você quer adotar para a sua vida, faltou um acento aqui, é muito complicado ou grande, tem risco de você abandoná-lo. Por conta disso, comece dividindo. Eu já falei no passo anterior, de corrida para 1 hora, 2 horas, para maratona. Se você não consegue correr 1 hora durante o dia, mas você quer correr 1 hora, digamos, 10 quilômetros, você pode dividir isso, para que fique mais fácil, né? Você pode começar correndo, corre 5 minutos, descansa, corre mais 5 minutos, descansa. É uma dos métodos para a gente conseguir completar a atividade sem que você precise se desgastar tanto. É basicamente por isso. Um exemplo, no CrossFit, quando a gente tem um exercício, hoje, por exemplo, são 70 exercícios X, aí você tem que fazer 70 repetições. Você não vai fazer de 0 a 70 de uma vez. Eu, pelo menos, eu não consigo. Então, assim, quando tem um tipo de exercício desse, eu divido em 10, por exemplo. Eu vou fazendo de 10 em 10, descansando 15 segundos. É um método que, para mim, funciona. Para outra pessoa, pode funcionar de 20 em 20. E aí vai. Depende muito do seu limite, né? O exemplo da corrida, do CrossFit, da leitura, por exemplo. Você tem 24 horas durante o dia, você não está acordado 24 horas, mas você está 18 horas acordado. Então, você trabalha durante 8 horas, aí você tem o restante do tempo para você ler. Então, você não precisa ler 100 páginas durante. Às vezes não, quase sempre não dá certo. Por exemplo, você vai fazer natação, por exemplo, e você não consegue fazer nado X. Tipo, você sai da beira da piscina e você chega lá no meio e você não consegue executar. Então, assim, é muito importante a gente saber regredir, né? Voltar do início para poder começar de novo. Porque é até uma forma do cérebro da gente começar do zero lá e, enfim, é normal precisar parar de praticar o hábito por alguns dias, porém não é preciso ficar preocupado com isso. Basta voltar a praticá-lo quando retornar à rotina, né? É basicamente você dar um descanso, né? Por exemplo, às vezes você saturou demais, você tá de saco cheio, ou seu dia não tá muito bem, você para de fazer, tá tudo bem. Contanto que você sempre volte de onde você iniciou e você comece novamente, né? Por exemplo, quem faz dieta, na Páscoa agora teve muito chocolate. Geralmente a gente come muito, e não é só chocolate, a gente passa mais tempo com a família, então naturalmente a gente come mais. E muita gente que faz dieta, por exemplo, você tem uma alimentação saudável, você acaba comendo muito e na segunda-feira você, eu já comi muito no final de semana, vou continuar comendo, porque eu já chutei o balde mesmo. Aí é que tá o erro, porque assim, você tem que começar do início, né, para você não perder o fio da meada, assim, você tem que recomeçar. E esse é o segredo para você evoluir, é a constância. Não é nem o tanto de picos que você consegue atingir de coisas na sua vida, mas a constância, eu acho que faz mais diferença, né? No montante geral. Aí não se cobre demais. Isso aqui é uma dica preciosa, que às vezes a gente se cobra muito, né? Porque a gente quer, porque quer fazer algo novo, a gente começa fazendo, mas aí quando não dá certo, a gente não sabe a hora de recomeçar e a gente acaba se cobrando muito, né? Então, é normal você precisar. Eita, repetir aqui, sorry. Então, é importante a gente não se cobrar demais para que a gente consiga manter a constância, né? Que eu falei anteriormente. Tenha paciência e respeite os processos, né? Ser paciente é fundamental para adquirir novos hábitos. Afinal, não é da noite para o dia
que conseguimos alterar um pouco a nossa rotina. Por exemplo, a questão na Lua 4, a gente tentou implementar a agenda, né? Isso foi há alguns meses atrás, foi a Malha que sugeriu, e de uma semana para outra a gente decidiu implementar isso, sendo que a adesão foi baixíssima, por parte de quase, acho que só 10% dos funcionários da Lua 4 conseguiram aderir à agência, à agenda, né? Acho que só Danilo e Malu. Então, assim, por que isso aconteceu? Porque a gente não seguiu processos para implementar isso na nossa rotina, né? Era uma coisa que precisa a gente começar do zero para a gente conseguir chegar em 100%. E não foi pensado na estratégia, e assim, não foi proposital, foi um experimento que partiu de Amália, mas assim, não deu certo para a grande maioria. Para alguns deu. Para Danilo deu, para Amália deu, para Eduardo e para Malu, mas para mim, por exemplo, eu não consegui. Rido também, Kevin, Birão, Josimar, eu acho que conseguiu, não foi? Enfim, por isso que é importante você ir começar aos poucos e indo para cada dia você ir aumentando, né? Mais para isso se tornar um hábito. E comemore suas vitórias e aceite suas derrotas, né? Isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente deixa de comemorar nossas vitórias e isso prejudica um pouco assim o seu processo. Porque às vezes você, por exemplo, se você sai, hoje você conseguia correr 5 minutos e semana que vem você já consegue correr 20 minutos, às vezes a gente não comemora isso, sei lá, passa despercebido, mas é muito importante para o crescimento mesmo e para que o seu cérebro assimile, para que você continue crescendo, você precisa comemorar, você precisa dar o famoso biscoito, né, que a gente chama a expressão. E, enfim, a cada período avalie seu progresso, né, reveja os pontos que precisam ser melhorados e comemore pelo que já está dando. Assim você se motiva mais para continuar em sua meta de adquirir um novo hábito, né? Assim como as vitórias, a gente tem que aceitar também as derrotas. Faz parte você ter recaídas no processo, né? É muito importante isso. Você, um dia, como eu falei anteriormente, um dia você não está bem, você não vai conseguir executar. Vai ter semana que você não consegue fazer as 4 vezes na semana, que é um dos métodos, né? Vai ter semana que você vai conseguir fazer mais ainda. E, enfim, a vida é feita disso, né? Mas o importante é a constância, né? Você, mesmo que você faça pouco tempo, cada atividade dessa que você escolheu para fazer, seja ler, seja correr, nadar, crossfit, academia, dieta, enfim, você tem que começar aos poucos e ir aumentando o ritmo a cada dia, ou a cada semana, ou a cada mês, vai depender de pessoa para pessoa e de atividade para atividade, e lembrar que é sempre uma constância que vai fazer resultado no montante final. Não existe uma fórmula mágica de você começou hoje e amanhã você já vai estar 100%. Não existe isso. E o mais importante é que você não pode desistir e você tem que compreender o processo e executar. Muito mais importante do que você saber fazer é você compreender como o processo funciona, porque isso vai ajudar o seu cérebro a assimilar e a você executar de forma correta, né? Por exemplo, um ginasta, ele começa o processo de fazer os exercícios desde pequenininho, né? Então, assim, ele leva anos para poder conseguir executar um movimento desse aqui na barra, como o Arthur Nori fez. Ele leva anos para ele poder executar isso aqui. E nesse processo dele de aprendizagem, ele entende, ele tenta compreender como funciona cada movimento e como funciona o corpo dele, para ele poder unir isso e conseguir executar de forma correta, né? Esse exemplo eu tomo para a minha vida, para eu conseguir executar meus novos hábitos, né? Não só do CrossFit, mas o do yoga também, que está sendo bastante legal para mim. E a questão de ficar sozinho também, que era uma coisa que, para mim, não
eu não conseguia ficar sozinho. Então, eu fui tentando aos poucos, né? Isso aí por exemplo, hoje eu decidi ir pra praia. E eu ia sozinho, passava lá 10 minutos, me sentia incomodado por estar sozinho, voltava para casa. Aí no outro final de semana eu ia, já tentava passar mais tempo, já procurava ocupar minha cabeça com outra coisa lá, para não poder ficar pensando, eu tô sozinho aqui. Já levava meu celular para ficar mexendo, tirando foto. Depois já levava a canga e ficava deitado lá, já tentava melhorar o meu conforto. E hoje em dia eu consigo não só ir à praia, mas ir a outros cantos sozinho, a restaurante. Enfim, é uma coisa que antes eu não conseguia, que era uma barreira para mim, mas hoje eu tornei como um hábito fazer as coisas sozinho mesmo. Ir pra praia é uma delas. Eu vou sozinho e eu não sinto necessidade de ir com ninguém. Tem gente que faz isso com cinema e outras coisas, né? Então é basicamente isso. É um hábito, ele é um exercício, ele pode ser outras coisas, né? Mas e não existe uma regra, mas existe uma forma de você facilitar, né? Que é você compreender e você executar os processos, né? E é basicamente isso, galera. Desculpa aí, fiquei um pouco nervoso, mas quem tiver alguma dúvida. Eu adorei. Parabéns, Wallace. Eu acho que eu vou citar um exemplo de hábito. Tem uma pessoa aqui que é exemplo de criar hábitos, né? Por exemplo, o Diogo. Ele não estava fumando, aí certo dia ele, vou fumar. Aí começou a fumar todo dia e criou esse hábito. Né? Hoje em dia ele é um grande fumante. Viciado, né? Olha, muito interessante sua palestra, viu, Alisson? Me identifiquei com muitos pontos aí que você colocou. Eu até anotei aqui. Muito obrigado, garoto. Tô feliz por isso, E tem um lance de disciplina, né? Tipo, Sim, acho que você não falou. Mas anotei tudo aqui. Tipo, de ter foco, né? A disciplina, ela tá diretamente ligada com a constância, né? Tipo, de você não parar de fazer. Exato. Entendeu? Por mais que você faça pouco, mas você tem que fazer alguma coisa. Isso. Ela tá ligada com isso. Por isso que eu não coloquei disciplina. Uma palavra bem importante, eu acho, assim, pra citar. A disciplina envolve várias coisas, né? Foco e tal. Que eu já tentei criar o hábito de ler mais, né? Por exemplo. E teve épocas que eu lia bastante, né? Com Kindle, etc. Se tornava bem mais fácil de ler com Kindle do que ficar segurando a parada pesada na mão. E inclusive, eu sou muito cuidadoso com minhas coisas. E uma das coisas que eu não gosto de livro é porque eu vou transpirando, né, nas mãos, e às vezes eu apoio o livro, sei lá, na barriga, por exemplo, e vai estragando a cor do livro. Então isso é uma coisa tão pequena que tirava, né, a minha vontade ali de... Desmotivava, né? É totalmente o contrário comigo. Eu gosto de pegar no livro. Mas tipo, eu tenho Kindle, eu tenho um aplicativo, eu nunca leio neles, eu sempre estou com o físico. O livro, eu só tenho uma vantagem do livro para mim, certo? Por exemplo, aqui tem a parada aqui atrás, né, a montagem aqui, esqueci como é que chama, o plano de fundo. O livro só serve para você colocar na prateleira para mostrar aos demais que você teoricamente adquiriu aquele conhecimento. Se for emprestar, nunca mais ter de volta. A minha tá aqui. Toda bibliotecária, facadas minhas. O Josimar é um gênio aí, ó, o mundo que ele tem, né? Assim, e só para comentar o que o Alisson falou sobre os pequenos hábitos e constância, eu ultimamente, nos últimos anos, eu lia muito mesmo antigamente. Hoje em dia, eu tenho muita dificuldade de me concentrar para ler. E assim, esse ano eu não voltei ainda, mas até o ano passado eu fazia terapia. E uma das coisas que eu levava para terapia era essa questão de que eu não conseguia me concentrar mais hoje em dia, tanto para ler. E minha psicóloga falou exatamente a mesma coisa que o Alisson falou, de os pequenos hábitos de construção. Eu estava reclamando que eu não conseguia mais me concentrar para ler. Ela disse, tenta ler uma página por dia, se não conseguir ler a meia página, e vai todo dia tentando aumentar um pouco, vai criando
vai desenvolvendo o hábito, pegando o costume, você vai voltando a ter a naturalidade de fazer aquilo ali ou de começar um novo hábito, né? Tudo uma palavra por dia, uma linha por dia, um parágrafo, uma folha, até chegar o dia que você vai ler dentro da normalidade, ou ler, ou qualquer outra atividade, né? Seja física ou cultural. Eu achei... Pode falar, Malu. Bem rápido. O que eu acho muito legal em relação a isso dos hábitos é que ele ajuda muito no autoconhecimento, né? Como o Alisson disse, a gente acha que se conhece, mas quando a gente tenta implementar algo, às vezes a gente acha que vai ser muito fácil, não é? Ou a gente tem um medo que a gente não sabia que tinha. Eu acho que às vezes acaba não gostando também, né? Então, acho que gosta, não gosta. Isso que você falou sobre ficar sozinho é uma coisa que eu estou tentando desenvolver também, que a gente tem muito essa tendência de sempre querer suprir nossa necessidade com outras pessoas. Só que às vezes nem é um momento de qualidade, você nem está precisando estar com uma outra pessoa para estar bem, e você não consegue identificar isso, né? Então, uma coisa o mínimo que é estar com a sua própria companhia tem que ser um hábito, porque a gente não consegue ter isso de forma natural. Então, eu acho que dá para aplicar numa coisa tão pequena, mas que tem um peso tão grande na vida de todo mundo. E adorei o tema, parabéns, viu, amigo? Foi muito bom. Também. Gostei muito, Alisson. Só puxando o que eu tava... Não, pode falar. Você vai fazer... Não, diga aí, eu quero finalizar com um desafio para você. Eu ia falar que eu me identifiquei muito com tudo que você falou, porque eu passei por todos esses processos, né? Durante a quarentena, aconteceu várias coisas da minha vida, né? Inclusive, acabou meu relacionamento, eu tive que me... tipo assim, tinha 10 anos que eu não ficava sozinho, né? Eu meio que depois que acabou, eu tive que ficar sozinho, obrigado, né? Não tive outra escolha, né? Passei por depressão, passei por tudo e tive que retomar todos os meus hábitos bem devagar, né? Porque eu não conseguia fazer nada. Eu passei um mês sem comer, um mês sem trabalhar, um mês sem fazer porra nenhuma, né? Então, tudo que você falou aí foi o que eu implementei para trazer os hábitos de volta, né? Eu queria fazer exercício. Se a gente pega e fala, não, hoje eu vou fazer 1 hora de academia, você não vai, você tá criando uma barreira, né? Mas se você fala, não, vou fazer 7 minutos, é tão ridículo que você fala, não, 7 minutos não é possível, né? Aí você começa a fazer uma semana 7 minutos, na próxima semana você faz 15, hoje eu já treino meia hora, 40, 1 hora, tipo, tá tranquilo. Leitura, mesma coisa, não conseguia me concentrar, tava 5 minutos, eu já tava chorando, não, peraí. Comecei, vou ler 5 minutos por dia, 10 minutos por dia. Hoje eu sento, eu passo 2 horas lendo e eu não vejo o tempo passar. Então, tudo isso que você falou, eu fui implementando, né? Baby steps. Eu sempre gosto de falar baby steps. Não é o do baby, né? Mas de bebê. E assim, o fato de você fazer algo novo, tem uma professora minha de publicidade, não sei se o Malu conheceu ela, Lucimara, ela é maravilhosa, e ela sempre dizia, uma maneira de você estimular a sua criatividade é você tentar fazer algo novo da sua vida. Um exemplo, você pega todo dia o mesmo caminho para o seu trabalho. Mas você acorda um dia e diz, hoje eu vou pegar outro caminho. Por mais que esse caminho seja mais longe, mas você vai pegar outro caminho e você vai estar com isso, é uma coisa boba, mas você vai estar estimulando o seu cérebro, a sua criatividade. Você vai estar fazendo algo novo, você vai estar se desafiando. Então, você criar um hábito novo é muito bom para isso mesmo, para sua saúde mental, né? Sim. E física também. E outra coisa que você falou que é importante é que a gente foca muito no objetivo, né? Onde eu quero chegar. Eu quero malhar porque eu quero ficar bombado. Aí você começa a malhar, passa um mês, passa 2, você se olha no espelho e você não tá bombado. Aí você já fica, porra, que chato, não tá dando certo. Então, uma coisa que eu acho super importante, e eu acho que você falou isso, é focar no sistema que você desenvolveu, focar no processo, né? E esquecer um pouco o objetivo. Ele vai vir com o tempo, mas esquece ele, sabe? Foca no objetivo. E se você, por algum motivo, como você falou, vou na Páscoa, saí, falhei, comi besteira. Aí geralmente a gente fala e para, porque acha que fracassou, né? Mas é mais importante a gente reconhecer isso e falar, não, beleza, saí do trilho, mas vou voltar, vou continuar aqui no meu sistema, porque meu objetivo é a longo prazo, sabe? Isso eu acho super importante também. E isso que eu falei é uma coisa que a gente pode tentar implementar, não só em hobbies, mas assim, no trabalho também, a gente pode implementar na nossa vida pessoal, afetiva, amorosa, com a família, e com a gente, e para tudo, né? E assim, é algo que você vai desenvolver o processo e você vai tentativa e erro, né? E você vai descobrir ali o que é que funciona para você ou não. Aí o que eu queria propor para vocês que estão assistindo aqui
É para você. Eu vou dar 2 Voucher minutos. do CrossFit? Não. Eu vou dar 2 minutos aqui, 2 a 3 minutos, e vocês vão pensar em coisas que vocês gostariam de implementar na vida de vocês e que vocês ainda não tiveram a iniciativa. Eu quero que vocês me digam o porquê que você não começou e se você quer dizer, você vai ter que dizer o que você gostaria de fazer para sua vida e por que você ainda não começou, né? E se você tem planos, enfim. Pense aí, eu vou dar 3 minutos aqui, ó. 5h35, 5h38 eu volto. Deixa eu só falar um negócio aqui que você falou sobre hábitos, né? Reiniciar hábitos. Eu estou me adaptando à utilização de agenda, né? E aprendi com o mestre aí do GTD, né? Get Things Done. E assim, eu estou conseguindo organizar todas as minhas coisas numa agenda pessoal e parte também na agenda compartilhada com vocês, né? Inclusive, eu fui aqui orientado a fazer uma crítica que tem gente que não está usando a agenda, viu? Me mandaram mensagem aqui no privado. Não vou dizer quem mandou, não vou dizer quem é. Mas estão bem pertinho na tela. Desculpa. Eu vou mandar a apresentaçãozinha para essa pessoa ler. Pronto. Vocês já pensaram em alguma coisa? Vocês querem mais tempo? Lembrando que quem não quiser falar também não precisa não, viu? Só quem quiser externalizar. Não, óbvio, né, Eduardo, que você quer falar, porque isso aí não é nem novidade. Aí... Você já tem esse hábito. Enfim, Mas eu fiz essa pergunta para vocês se estimularem a fazer algo novo, a criar um hábito novo, né? É basicamente isso. Esse pode ser um dos momentos. Se não for hoje, pode ser amanhã ou depois. Mas enfim, quem quiser falar, tá aberto aqui o canal. Tá, vou falar. Já que não deixaram o Eduardo falar, eu começo. Eu sou com A, né? Eu sempre começo que eu sou a letra A, então eu falo. Eu tenho vários objetivos de vida, mas um deles é escrever um livro sobre a vida da minha avó. Eu acho a minha avó uma pessoa sensacional. Sou fã número 1 dela. E eu já tentei começar várias vezes, assim. Como contar a história... eu acho minha avó inteligentíssima, assim, se ela tivesse estudado, seria engenheira da NASA. Ela sempre aparece com soluções bem inventivas, boas engenhocas. E por que eu não comecei? Eu comecei, mas aí eu olhava assim, falando, mas para onde é que eu vou? Será que alguém vai gostar de eu ver a história? Então, eu acabava desistindo. E aí, foi uma coisa que eu acabei de lembrar, que eu posso retomar, né? Porque você estava falando que você pode retomar, recomeçar. É uma coisa que eu posso retomar agora. Deixa eu contar uma história. Pronto. Você falou aí sobre a desistência, né? Sobre ter parado e tal. É tudo... Você precisa do motivo, né? O foco do porquê você vai fazer aquilo. Lá no século passado, no século retrasado, século passado mesmo, teve a corrida sobre os voos, né? Sobre o voo tripulado. E tinha empresas nos Estados Unidos imensas, com investimento imenso, com pessoas insanamente educadas, né? De acadêmicas mesmo, que receberam lá financiamento para desenvolver um avião, o voo tripulado. Mas quem fez no caso dos irmãos Wright lá, né? Quem fez foi os irmãos Wright, com zero investimento, com no quintal, e ninguém na equipe tinha ensino superior. O que motivou isso foi que os irmãos Wright, eles tinham um propósito, né? Tanto que o cara lá, o Lang, da empresa Langley, não lembro o nome, o cara,
ele era seguido por todos os lugares, né? Porque o cara recebia investimento insano, não sei o que, ele vai fazer o voo tripulado, caralho, esse cara é foda. Então tinha um certo assédio sobre ele, e quando os irmãos Wright fizeram o primeiro voo, que foi um lançamento, né? Uma catapulta. O cara lá da Langley, ele existiu. Por quê? Porque ele fazia isso para terceiros. Não era para ele. Certo? Então, os irmãos Wright, eles faziam por eles, porque eles queriam alcançar algo. O cara lá, que tinha investimento, tipo, não estava nem aí para o propósito em si. Então, quando ele deixou de ser o primeiro, ele desistiu porque, tipo, foda-se. Então, acho que para você também, então, entenda por que você quer fazer e coloque as pequenas metas, né? Como o Alisson falou. Defina, por exemplo, não sei o processo de criação de um livro, certo? Mas defina os tópicos que você quer, o que você quer alcançar, os tópicos que você quer tocar, a linha de raciocínio, Começa pelo a índice, né? estrutura. Não, verdade, porque você já cria uma estrutura do texto. Não, pronto, é isso, exato. A estrutura. Quando eu falei do índice, é isso. Tipo, você já tem uma ideia do que você vai escrever. Isso. Sabe? Aí depois segue a lógica. Obviamente, você pega essa estrutura, né? Divide ali num lapso temporal, né? Sei lá, esse mês vou me dedicar a falar sobre isso, próximo mês sobre isso. Então as coisas tendem a fluir melhor. E com a disciplina, né? Tipo, seguindo os passos que o Alisson falou. Mas antes disso, eu acho que tem que entender o porquê você quer fazer as coisas. E tem outra coisa importante, Dani, só acrescentando, é que assim, a gente fica, às vezes trava muito, principalmente, sei lá, quando vai escrever um livro, né, alguma coisa que a gente vai fazer, é que a gente quer que seja perfeito. E a gente não consegue sair do lugar porque, não ficou bom, esquece isso, bota no papel e vai lapidando depois, né. O meu livro preferido da vida chama O Nome do Vento, é um livro de fantasia, né? O autor, ele escreveu esse livro, são 3 livros, já escreveu tudo. Ele demorou, sei lá, 15 anos para soltar o primeiro, aí mais 10 anos para soltar o segundo, já estou esperando o terceiro, tem 10 anos, porque ele já escreveu, mas ele fica lapidando, porque ele quer que saia perfeito, né? Assim, eu não gosto não tanto, né? Não usa ele como exemplo. Não posso pensar no Martin também, do Game of Thrones. Não pode. Mas a ideia que eu quis passar é que, assim, a gente quer que saia perfeito demais, às vezes a gente trava. Escreva e aceita o jeito que tá. Será que vão entender como minha voz é genial? Não sei, vamos saber. Oi? Alguém mais? Feito é melhor que perfeito. Rápido, que eu tenho aula de 6 horas, viu? Não... Só aqui no horário, vamos embora. Então deixa pra lá. Não, tem 18, 17 minutos, pô. Então beleza, então vamos falar. Eu me identifiquei demais com isso aí, Alisson, que você colocou, porque a gente, quando faz uma mudança de vida, e eu já fiz várias mudanças de vida, você precisa estar o tempo todinho tendo que criar novos hábitos, ou então voltar para hábitos antigos que você tinha, que você perdeu, né? E, por exemplo, nessa pandemia aí, eu fiz um negócio muito parecido com o que você colocou, e eu acho que eu só consegui porque fiz isso. E aí mistura com o que Danilo falou. Por exemplo, eu só consegui fazer porque eu tinha como propósito, um propósito muito grande. Então, toda vez que eu pensava em desistir de fazer o que eu queria fazer, eu lembrava do porquê que eu tinha começado. Então, é aquela história. Eu acho que isso é uma das coisas que mais motivam a gente. Não, e nem era a questão do doce, né? Que você falou lá, do biscoito, que para você se, vamos dizer assim, comemorar e tudo mais. Mas eu comecei a fazer umas atividades físicas e tudo mais, e comecei desse jeito, devagarzinho e tudo mais. Assim como a gente faz isso na vida o tempo todo. E eu acho que na pandemia todo mundo teve que criar um novo hábito. Pelo menos o hábito de trabalhar em casa, por exemplo. Eu acho que todo mundo teve que criar um novo hábito para fazer alguma coisa. Porque a pandemia, ela forçou você a fazer desse jeito. Como você, por exemplo, que era um cara que gostava muito e gosta, né, de estar no escritório com pessoas e tudo mais, e está hoje em casa trabalhando sozinho, mas e está conseguindo lidar com isso. Acho que, além de esse tema massa que você falou, é um tema atual para todo mundo, entendeu?
Porque tem muita gente perdida. Muita gente, eu, por exemplo, que estou na questão do acadêmico ainda, muita gente se perdeu na academia, não consegue. Teve gente que trancou a faculdade, porque não conseguiu acompanhar a EAD. Tenho amigos que não voltaram para cá, para o Paraguai, porque desistiram, simplesmente desistiram de um sonho, porque não conseguiram conseguir um hábito novo, ou cair no hábito da EAD. Então, assim, é muito atual e não é fácil, mas se o cara quiser realmente, se tiver um objetivo bem claro, ele consegue, né? Então, eu vi que isso aí, é muito necessário para muita gente. As pessoas não têm essa orientação que você deu hoje. E aí elas acabam desistindo das coisas. Então, é bem complexo esse assunto por isso. Apesar de a gente estar falando aqui, você falou para um hobby, tem muitas coisas muito sérias, né? Que as pessoas entram em espirais de depressão, de deixar um sonho e tudo mais, porque não consegue fazer isso. Então, se esse tipo de informação que você passou fosse mais acessível, fosse mais divulgado, como, por exemplo, aquele livro que eu passei para você, se todo mundo lesse aquele livro, eu acho que a gente conseguiria chegar, né? E naquele livro, O Poder do Hábito. E naquele livro, uma das coisas que fala é que o cara que estava tentando parar de deixar de beber, ele teve que se relacionar com uma força maior, tipo Deus e tudo mais. Enfim, eu acho que tudo isso que você falou se liga muito com o que Danilo falou, de que é você ter realmente um propósito e buscar esse propósito. E as pessoas hoje não sabem colocar o seu propósito, elas não conseguem encontrar o seu propósito. Então, eu acho que é por aí o caminho. Muito obrigado pela apresentação de hoje e obrigado por me dar o espaço para falar. E obrigado por existir. Por nada. Pronto, é isso, né, galera? Pensem aí sobre coisas que vocês gostariam de implementar na vida de vocês. Quem quiser compartilhar no privado ou compartilhar no grupo. Faz uma sobre parar hábitos. E o que, querido? Parar hábitos, né? Porque começar é fácil. Funciona a mesma coisa, é o mesmo processo, sendo que inverso, né? Não, viu? Começar aos poucos. Não. Amigo, é assim. Não. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu parei de beber. Eu vou fumar 10 minutos por dia, então. Eu parei de beber porque eu fui obrigado, né? Tô fazendo um tratamento com a psiquiatra e eu tô tomando remédio e eu não posso beber, porque eu já tive Não, vários... aí é diferente, você foi obrigado. É totalmente diferente. Não, eu não sou obrigado. Esse final de semana eu tive a opção de beber e ninguém podia beber. Não tem ninguém me obrigando. É um motivador muito mais forte. É diferente. Tem um problema com relação à questão de deixar hábitos que são relacionados à fisiologia do corpo, né? Porque, meu amigo, tipo assim, parar de fumar, parar de beber, não é fácil de jeito nenhum. Porque o corpo já tá ali acostumado e ele vai brigar com você para você não parar de fazer aquilo. E ele lhe dá dor, ele lhe dá... depressão, ansiedade. Exatamente. Químico. Geralmente, para esse tipo de coisa, você realmente precisa de um acompanhamento psicológico. Você precisa de pessoas e profissionais que possam lhe ajudar a fazer isso. Psicológico, eu digo, Eu parei com café, Edu. Então, porque você conseguiu trocar... Uma droga eu larguei, falta só outra. Tá, tudo bem, não é meu local. Eu vou trocar o cigarro por outra droga, então. De fala era o outro. Isso aí não é meu local de fala. Não gosto muito de Fala o que eu falei, viu? Mas tudo também é de um ponto de decisão de cada um. Por exemplo, ano passado eu decidi que eu queria ser artista. E eu estou me artista. Eu tenho um propósito, eu quero ser artista. Eventualmente, esse artista aqui tem que trabalhar com vendas, com outras coisas. Mas eu sou artista. Inclusive, eu vou começar a me apresentar como artista para as pessoas. Oi, tudo bom? Josimar, eu sou artista, eu trabalho também com publicidade e com vendas na área digital. É assim que eu vou fazer agora. Você faz o que, Josimar? Tipo, da área... Por enquanto, eu faço joias, quero aprender em breve esse futuro. Caramba, que massa! Peraí, ó. Deixa eu não sabia, não. Mas eu tô começando ainda. Oxe, que aqui tem... Tem um artesão. Ó, isso aqui é minha bancada de joias, é que tá desmontada ainda. Mas eu faço as coisinhas. Ó. Isso aqui.
Arrasou muito. Mas joias em prata, metal e pedras. Mas Ai, ótimo, prata. daqui no final do ano, se surgir a oportunidade, eu quero fazer uns cursos de escultura e pintura. Sim, vou fazer seu nota de formatura. Eu nunca esquecerei. Gente, eu vou precisar sair, viu? Mas foi muito bom estar com vocês. Incrível. Não era para demorar tanto, Os mas... Anéis é meu livro favorito, viu? É a minha história favorita e meu filme favorito. Um abraço. Mostrei não, Rick, que não sabe Eu falar. vou fechar o resto do braço com o Senhor dos Anéis agora. Já É basta seu mostrar minha favorito? cara todo dia no Instagram. Parabéns, Alisson. Semana que vem é Danilo, né? Já deixa aí. Lute, Danilo, para superar, viu? Uma coisa importante aí de disciplina também é determinar o tempo para fazer isso, certo? Por exemplo, o Alisson tem a hora dele, não, eu vou de X horas para o CrossFit, eu vou de X horas ver aula. É verdade. E se dedicar àquilo. Por exemplo, hoje eu maior parte no Hangout porque eu dediquei meu tempo para fazer outra coisa. Essa semana, em geral, né, eu estou me dedicando a outra coisa. Então, nem estou aparecendo no Hangout, que é por questão de foco. Espero que se torne um hábito mais para frente, por necessidade. Mas quando você determina aquele tempo para fazer algo, acho que também é importante. Obrigado, Alisson, pelo... Valeu, tchau, gente. Amanhã. Valeu, seu bigode. Valeu, mano. Tchau.